Sim, Senhor, estamos aqui essa noite. Vamos tentar fazer essa noite uma noite bem contemplativa e ao mesmo tempo também dinâmica, de forma que ajude a gente na nossa espiritualidade, nessa certeza aí de que vamos passar por esse calvário com Jesus, sentindo as dores dele. Hoje a gente vai fazer essa meditação aí do Getsemane, somente por Jesus mesmo, somente por amor a ele, somente por ti, Senhor, a gente se compromete a estar contigo nesse momento. Por isso nós queremos, Jesus, nessa noite pedir para que o Espírito Santo de Deus possa ser essa brisa suave, que possa acalmar o nosso coração e que possa fazer com que a gente consiga meditar com profundidade, com sinceridade, com entrega de coração e de alma, esse momento em que Jesus ele sofre, esse momento em que Jesus ele chora, soa sangue em sua agonia, em seu desespero diante daquilo que vai acontecer com ele. Sim, Jesus, nós queremos sofrer junto contigo. Sim, Jesus, nós queremos experimentar, Senhor, da sua cruz, para que a gente consiga também, no domingo, conseguir ressuscitar junto contigo. Sim, Jesus, nós queremos experimentar em nossa pele, Senhor, o teu sofrimento, para que a gente consiga também, junto contigo, viver e experimentar da tua alegria, da alegria da ressurreição. Porque não há ressurreição se não há morte, se não há entrega. Vem, Jesus. Nesse momento eu te convido a fechar os seus olhos, meu irmão e minha irmã. Você que nos acompanha, feche os teus olhos e seja sincero com o Senhor, de modo a ofertar a Ele nessa noite tudo aquilo que precisa morrer dentro de você. Quais são as mortes que precisam acontecer dentro de você? Quais são as pessoas que ainda vivem dentro de você, que precisam ir embora, que precisam morrer, que precisam ser apagadas do seu pensamento? Talvez no seu coração, talvez exista tantos rancores, tantas mágoas, tantos ressentimentos de pessoas que passaram pela tua vida, pessoas que você teve dificuldade de liberar o perdão. Oferte esse sacrifício agora para o Senhor, de modo a Jesus levar na sua cruz também aquilo que precisa ser morto dentro de você, os ressentimentos, as mágoas que precisam ir embora, que precisam passar. Porque talvez você está travado, está bloqueado na tua vida e não consegue progredir, não consegue avançar, por conta dessas pessoas que ainda vivem dentro de você. Oh Jesus, nessa noite nós queremos entregar ao teu imaculado coração, Senhor, todos aqueles que nos feriram, todos aqueles que nos machucaram, todas as ausências, Senhor, de amor que nós passamos um dia pela vida, para que assim, Jesus, junto com o Senhor no Getsemane, possamos viver este sofrimento para vivermos juntos também a glória que o Senhor tem para nos oferecer com a tua ressurreição. Queremos nos mergulhar nos teus mistérios, Jesus, para descobrir dentro de nós os tesouros que habitam em nós. Queremos descobrir, Senhor Jesus Cristo, as pérolas preciosas que existem dentro de nós, mas para isso nós precisamos morrer junto contigo. Assim como o diamante que precisa ser lapidado, que precisa ser purificado, nós também queremos ser purificados por Ti, Senhor. Hoje, a gente estava até, antes da gente entrar aqui, a gente estava conversando um pouco ali, eu e Moisés, como é que é importante esse momento, né, para quem
tem essa vivência de fé, que o quão importante é essa preparação, né, pra gente. Aí o Moisés estava até partilhando comigo que ele falou que de tantas experiências que já teve, né, parece que já está meio que enraizado nele. E eu também compartilho desse mesmo sentimento, né? esse mesmo sentimento, porque de tanto a gente... Eu queria até retomar quando a gente foi montar os temas da semana, você lembra? Que a gente tentou fazer um caminho. Se a gente pudesse até retomar isso também, porque dentro desses temas que a gente partilhou, teve uma coisa que você falou que foi a questão da repetição. Você lembra? Ah, sim. Então eu acho que isso, quando você me falou, me veio isso. Foi assim, a repetição já enraizou de tal forma que, mesmo não tendo a missa para a gente participar, de poder estar lá adorando Jesus, como a gente gostaria, né? E de como ele merecia também. Então a gente já está com ele aqui dentro de nós. Então a gente tentar buscar, nessas horas a gente tenta buscar dentro do que a gente já viveu. Sim, sim. Para poder também ajudar a gente nessa dificuldade, né, que a gente está vivendo hoje. É legal, Renato, poder até inclusive resgatar essa conversa que a gente teve, porque é exatamente isso, cara. Acho que a gente já viveu tantas experiências com Deus, principalmente em Semanas Santas, que assim, cara, quando você fala em Quinta-feira Santa, não tem como você não lembrar do lava-pés. Não tem como você não lembrar de Jesus juntos ali com os seus discípulos, conversando com eles, preparando o coração deles para aquilo que iria acontecer com ele, né? Então, assim, cara, Jesus instituindo a Eucaristia, Jesus subindo pro Monte Tabor, né? Para poder conseguir viver o seu sofrimento ali, subir ao Getsemane, né? Para conseguir viver o seu sofrimento. Então, assim, cara, eu acho que por ter um tempo já de caminhada, é legal porque justamente isso fica gravado dentro da gente, né? Os momentos certos de cada dia da Semana Santa, né? E é legal, cara, porque assim, a gente consegue fechar os nossos olhos e diante daquilo que nós pudemos já viver, a gente conseguir resgatar, trazer para a memória, né? Eu acho que é justamente o bacana da liturgia, o bacana da repetição, é porque assim, você consegue memorizar, você consegue registrar dentro de você os momentos, os detalhes da liturgia, né? Então, assim, mesmo eu não conseguindo participar, por exemplo, das missas todos os dias nessa semana, eu pude, dentro da minha meditação, dentro dos momentos em que eu estava em meditação diante daquilo que acontecia no determinado dia, eu pude vivenciar exatamente as procissões, os momentos em que a gente cantava as músicas nas procissões, os momentos em que a gente vivia dentro da liturgia, né, o momento em que Jesus estava fazendo alguma atitude. Então, assim, cara, é legal por causa disso, porque a gente consegue lembrar, trazer para a memória tudo aquilo que a gente já viveu e consegue sofrer junto com Jesus também, viver esse momento com ele, que acho que, assim, é o que ele mais, assim, se importa nesse momento. É ter pessoas ao lado dele que consigam sofrer junto com ele. Inclusive, no Getsemane, Jesus convida Pedro, João e Tiago para poder compartilhar da sua dor, né? Compartilhar do seu sofrimento, e eles dormem. Então, e uma meditação que eu já faço diante disso é como tem sido a nossa atitude diante desse momento, diante desse convite que Jesus faz para nós. Olha, vem junto comigo porque você é importante, você é especial para mim. Vem junto comigo sofrer junto comigo para que eu não consiga sofrer sozinho, para que eu consiga suportar. E aí os discípulos padecem, os discípulos dormem. E como têm sido as nossas atitudes, né? Será que nós também estamos dando mais atenção para o sono, para o cansaço do que para Jesus, para o olhar de Jesus? Então, como têm sido as nossas atitudes? Quais são as nossas atitudes diante dos convites que Jesus faz para nós? Eu acho que é uma linha de raciocínio que a gente pode meditar e se aprofundar. Foi o que a gente tentou fazer no primeiro tema. Quer ver? Vamos tentar fazer uma... Resgatar, né? Nós uma linha do falamos tempo. ali. A gente começou falando sobre fé, jejum, jejum, esmola e oração. Isso, né? Que é a base aí da quaresma, né? Para a gente começar a viver naquele momento até então, né? Isso. Para começar a preparar porque a gente ainda vai celebrar, né? Sim, sim. Aí tinha aonde que entrava o que eu preciso fazer, né?
Exatamente. É onde que entra a minha parte nessa questão do sofrer que você falou. Eu preciso também me preparar para o sofrimento. Quinta-feira passada, até já pulando aí para a última, da paixão, eu comentava com a galera que a gente faz parte, nós fazemos parte do corpo de Cristo, enquanto Sim. igreja, e que a cabeça, que é Cristo, ela passou tá passando por essa angústia agora, né? Vamos colocar como se fosse Jesus entrou no Getsemane, a cabeça já foi. E nós, como os discípulos lá que foram chamados, nós também somos chamados, né? Enquanto Exato. o corpo, o resto dos membros, né? No corpo de Cristo, a entrar nesse sofrimento também, né? E qual, desde o começo, quando a gente falou de esmola, jejum e oração, já fazia parte desse sofrimento também. Sim, né? Porque a gente tem que renunciar ao nosso querer também, né? Diante dessa fase, desse momento que a igreja nos convida, né? Então, como é que foi a nossa... Aí você que está em casa também já pode ir resgatando na sua memória como é que foi o seu início de quaresma, né? De repente não foi igual... Aí depois a gente, com o próprio Padre Simonet que veio nessa live, que a gente falou de jejum, oração e esmola, ele falava que mesmo você caindo, às vezes você não consegue fazer a sua penitência ali, né, da forma que você queria. De repente você esqueceu, caiu. Foi até um questionamento que o Diogo, que estava aqui no dia, fez. Ele falou que não tem problema. Né? O importante é você que caiu, vai de novo e tenta e continua, busca os sacramentos e continua. Então, como é que foi no começo para você que está assistindo aí? Faz esse resgate também. Quais foram os propósitos que você, né, se colocou a viver? As lutas que você teve, como tem sido difícil até aqui, você também começa a entrar o seu corpo em sofrimento também. Exatamente. Né? Na carne, sentir na carne quer dizer que você está colocando em sofrimento. Assim como Jesus se ofereceu em sacrifício, ele foi obediente, né? A gente também temos que ser obediente, aceitar esse sacrifício em oblação. Né? E aí a gente passa para o segundo tema, né, que é Quaresma, um tempo de conversão. Um outro convite que a Quaresma nos convida, né, que nos faz a viver, né? Que nesse caso foi o diácono. Mas e aí o diácono pôde nos convidar a viver de fato esse tempo de Quaresma, esse tempo de conversão, né? E o que seria a conversão? Quais são os convites que Jesus faz através da conversão, né? E foi assim, cara, super interessante. Eu acho que a conversão faz a gente, primeiramente, na verdade, olhar para dentro de si, perceber aquilo que precisa ser mudado e aí tomar atitude, né? Tomar a decisão de realmente querer mudar, né? Então, assim, o diácono pôde esclarecer isso muito bem pra gente, que foi muito bacana. Diácono Adilson. Isso. E que dá sequência para pro terceiro tópico, na verdade, né? Que foi você, né? Que foi eu. É verdade, foi eu falando sobre Nova Criatura Sou, né? Isso. Porque a partir do momento que a gente nos coloca, né, a viver jejum, oração e esmola. E a partir do momento que a gente, né, nos coloca a viver esse projeto e e a gente olha para dentro de si, e percebe aquilo que precisa ser convertido dentro de nós, Jesus ele nos convida a viver essa vida nova junto com ele, né? Principalmente com a ressurreição dele, né? O que precisa ressuscitar dentro de nós? Quais são as coisas que precisam mudar dentro de nós, né? Então, assim, foi legal pra caramba também, eu pude explanar um pouquinho disso, né? Sobre esse convite que Jesus faz para que nós possamos viver essa vida nova a partir dessa conversão e a partir desses projetos que a gente faz para nossa vida, né? De viver o jejum, a esmola e a oração. Então é muito bacana poder caminhar com Jesus justamente por isso, porque a cada dia e a cada momento ele faz esse convite para que a gente consiga tomar posse dessa vida nova que ele tem para nos oferecer, né? Seja com o seu sofrimento, seja com a sua ressurreição, ele sempre faz o convite e não cansa de fazer o convite para que a gente possa recomeçar a nossa vida sempre na perspectiva de uma nova vida, né? De uma nova um novo horizonte, né? Que a gente possa caminhar. Então é interessante. E aí que leva... Aí depois desse aí foi a Via Sacra, com o Hilton. Né? Você vê que é importante, porque a gente fazia
Quem é das antigas aí lembra, a gente fazia a Via Sacra na Serra da Piedade. Olha que legal, cara. Né? A gente subia lá, a gente começou fazendo de madrugada. Né? É o que você falou, a vivência do quem viveu aquilo ali conseguiu puxar na memória aquele registro até para poder tentar viver desse período em que a gente não pode sair de casa, não pode fazer nada. Uhum. Então, a importância disso aí. Então, a Via Sacra também. Uhum. E por último, a gente já entrou na paixão, que é o que a gente já está vivendo hoje também. Uhum. Que a paixão de Cristo começa no Getsemane, né? Na Sim, verdade. sim. Uhum. Que já é toda a preparação, na verdade, ali de Jesus, né? E eu expliquei pra galera a questão do que, por que Jesus morreu, por que ele se deu, né? Por que Deus mandou Jesus para morrer em holocausto por nós, que ele é o verdadeiro cordeiro que foi molado e que o véu, eu até enfatizei bastante a questão do véu, né, que existia no tabernáculo, que separava o santo dos santos, né, do lugar santo, do tabernáculo, do templo, depois foi pro templo, né? Então, eu expliquei pra galera que depois que Jesus, ele fez esse plano de salvação, né? Uhum. Era para chegar nesse momento, do véu se rasgar, da gente ter livre acesso a Deus, né? A gente conseguir ter essa intimidade com Deus sem depender de um sumo sacerdote ali no caso, né? Então eu expliquei isso aí, então a galera, eu recebi mensagem também de pessoas agradecendo, falando que não sabia, não tinha noção do que era. Ô, Renato, e o que eu consigo, assim, já até inclusive refletir sobre isso que nós estamos falando, é porque na nossa vida, cara, na nossa vida é um caminho que é feito, né? Tanto para você conseguir conquistar os seus objetivos, as suas metas, os seus sonhos, você precisa se colocar para fazer um caminho, né? Então, assim, o que nós fizemos dessas últimas semanas foi convidar as pessoas para viver de fato esse caminho de Quaresma, viver esse caminho de morte para conseguir ressuscitar com Jesus no domingo da Páscoa, né? Então, assim, o que é legal, cara, é a gente conseguir perceber que na vida tudo é processo, tudo é caminho, tudo é a disposição que nós nos colocamos para viver diante daquilo que a gente toma como projeto de vida, né, cara? Então, assim, que esteja também incluído dentro dos nossos projetos de vida esse caminho de sofrimento com Jesus, né? Para que a gente consiga também unir os nossos sofrimentos e as nossas dores com as dele. Porque eu acho que um dos grandes momentos que a igreja nos convida a viver dentro da Páscoa, dentro da Quaresma, é justamente isso. Unir o nosso sofrimento, unir a nossa dor, a nossa dificuldade de mudar, dificuldade de se converter, junto com Jesus. Porque ele não é uma pessoa que está distante dos nossos sofrimentos. Não é uma pessoa que se coloca assim como imparcial, indiferente, né, do nosso sofrimento. Não, cara. Ele é uma pessoa que caminha junto com a gente. Só que muitas vezes a gente não tem consciência de que a gente também precisa caminhar com ele. A gente também precisa se colocar ao lado dele para que ele consiga nos ensinar como que ele viveu o sofrimento dele. Porque, ou por que não, o Getsemane ser esse momento, Renato, em que Jesus ele fala assim, olha, para eu conseguir suportar o sofrimento da cruz, eu precisei também de uma preparação. Eu fiz um caminho interior para que eu pudesse viver o meu sofrimento. Então, assim, é claro que eu nem vou perguntar isso porque é óbvio que a gente não faz. Mas a gente não faz um caminho para conseguir viver um sofrimento da maneira como Jesus fez. Entende? A gente, às vezes, muitas vezes, a gente não está preparado para os sofrimentos que vão vir diante da nossa vida, para os desafios, né? Eu, particularmente, dentro da minha vida, eu até, assim, converso com alguns, porque a gente sempre está assim, cara, a gente nunca está preparado para viver os desafios que são colocados para nós. Eu falo por mim mesmo. Então, assim, é só vivendo os desafios que a gente consegue achar meios e se articular para conseguir viver. E Jesus, cara, o que é legal é essa pedagogia dele, de saber muito bem claro daquilo que ele iria sofrer, iria viver, e ter esse momento de preparação ali no Getsemane. Ou seja, em que ele sobe até o alto, até o monte, para conseguir conversar com Deus e assim encontrar forças em Deus. Inclusive, até ele fala lá, se possível, Senhor, afasta de mim esse cálice, mas acima de tudo, que seja feita a tua vontade. Cara, olha que louco, velho. Jesus, olha que disposição que ele se coloca, cara, para viver o sofrimento dele. Ele sendo Deus na terra, ele mesmo pede ajuda para Deus no céu.
Eu falo que nessa hora foi a hora que ele foi mais humano, né? Cara, sensacional, velho. E eu acho que, igual a gente tá falando da pedagogia, ele precisou mostrar. Não foi à toa. Tem todos os detalhes, tem um Sim. significado, né? Aham, Então não foi à toa ele ter falado isso. aham, Não foi à toa a angústia que ele teve ali. aham. Porque ele mostrou que ele estava também 100% homem ali, né? Sim, Com sofrendo na pele, cara. Com angústia Aham, lá no teto e desespero, medo. Ele teve aham. tudo que a gente tem diante dos nossos sofrimentos também, das Exatamente. nossas angústias. Sim. E o que é legal é que assim, Jesus ele olha pra gente e fala assim, cara, se eu conseguir passar, se eu que revesti de carne humana e conseguir passar isso, por que que você não vai conseguir passar pelas suas situações? Não, e o mais louco é porque ele sabia do projeto. Aham. Ele veio com essa missão. Sim. Então ele sabia. Que ia viver isso, Ele né? sabia que ia passar por isso, que ele ia ressuscitar, ele sabia. E mesmo assim suou sangue, mesmo assim teve angústia, mesmo assim chorou. É porque as dores ele sentiu também, Exatamente. né? As dores do que a gente vai meditar aqui no Calvário e tudo, ele sofreu aquilo. Exatamente. A dor da traição de Judas ele sofreu, sabe? A dor de ver os discípulos, os amigos dele dormindo quando ele chamou e todos abandonaram. O único que ficou foi João, né? Todos abandonaram ele. E João, ele foi até a cruz, né? Mas Até a assim, cruz. abandonou ele no Getsemane. Dormiu ali, né? Exatamente. Dormiu junto com Pedro e Tiago. Então assim, cara, é louco o negócio. Eu acho que na vida, cara, se a gente não tá disposto a abraçar o nosso sofrimento, abraçar a nossa cruz, cara, e caminhar, e saber que teve um cara, teve um ser humano que passou por essa terra, que se revestiu da nossa humanidade, da nossa carne, e conseguiu viver, sofrer, tudo que ele se colocou a sofrer, ele também nos ensina a perceber que a gente é capaz de passar por isso, sabe? É capaz de passar pelos nossos Getsêmanes ou pelos nossos pelo caminho da cruz propriamente. Vai dentro do seu coração, como a gente falou aqui, na sua memória. Usa sua imaginação também para te ajudar a entrar neste momento de intimidade com o Senhor. Se você conseguir fechar os seus olhos um pouco ou abaixar sua cabeça, puxa na memória um momento que você teve com Deus, com Jesus, nessa época de Quaresma. Nesse momento, às vezes foi um filme que você viu, a imagem desse filme. Às vezes foi a presença do Senhor que você sentiu, um milagre que você presenciou, que você viveu. Puxe na sua memória a experiência que você teve com Deus. E você ainda que não teve uma experiência com Deus, com Jesus Cristo, com Jesus das dores mesmo, do sofrimento, esse Jesus que a gente precisa puxar na nossa memória, resgatar para a gente se lembrar que existiu um homem que se doou por nós, que passou por esse sofrimento para nos salvar, o verdadeiro Cordeiro que se ofereceu em holocausto por nós. Então puxe na sua memória, abandone, coloque a sua verdade. Lembre da igreja, de repente a igreja, aquele ambiente, você entrando na igreja, o cheiro do incenso numa adoração, as flores, a cruz, a mãe de Jesus. A procissão. A minha essência é exalar o teu cheiro, Senhor. O meu perfume, Senhor Jesus Cristo, é o teu perfume. O meu cantar, Senhor, o meu ministrar, as minhas atitudes, as minhas ações revelam o meu Criador. E se o meu Criador
aderiu a esse processo de sofrimento. Eu também, Jesus, nessa noite eu escolho viver junto contigo, Senhor, os seus sofrimentos, para que eu consiga aprender, Senhor, aprender de Ti, como viver os meus processos de sofrimento, como viver, Senhor Jesus Cristo, os meus processos de tristeza, aceitar, Senhor, que vão ter momentos sim na vida, que vão ter sofrimentos. Sim, Jesus, eu quero aprender de Ti, Senhor, a como viver os meus desafios. Que essa noite, Senhor, eu consiga unir tudo aquilo que eu tenho dentro de mim, junto com você, para que nós possamos viver, Senhor, esses processos, esse caminho juntos. Quero viver junto contigo, Senhor. Quero crescer junto contigo, Senhor. Porque a minha essência é exalar o Teu perfume. Eu escolho, Jesus, exalar o Teu perfume no mundo. Eu escolho, Jesus, falar de Ti, cantar para Ti, para as pessoas, Senhor. Porque para mim isso é prazeroso. Isso é maravilhoso, Senhor. Anunciar o Senhor para as pessoas. E que o Senhor possa potencializar, Senhor, capacitar a cada dia com os meus sofrimentos, com os meus desafios. Capacitar esse jovem, esse homem que deseja falar de Ti para as pessoas. Eu fui tentando puxar na memória o caminho mesmo que faz nesse período, né? Nesse momento. Mas Deus, Ele é especialista em transformar morte em vida, né? Sim. Então, Ele é prova viva disso, né? Ele é. Então, esses sofrimentos que a gente tem, que a gente traz, vai se transformar em algo bom. O sofrimento que você passa, as suas lutas, vai transformar em algo bom, né? As lutas, tem aquela música da Shalom que fala: atravessarei os desertos, deixando pente aí. Sim. Porque essa música ela fala disso, né? Que Ele tá com a gente, então o sofrimento, ele não nos prometeu vida fácil, né? Mas prometeu que estaria com a gente até o final. Exatamente. Entendeu? Então, essa que tem que ser a certeza, é saber passar por esse sofrimento, né? Buscando esses auxílios, pensando esses momentos. Às vezes você está passando por uma dificuldade e você acha que já está tudo acabado. Não, dentro do seu coração, dentro da sua mente, dentro da sua vivência, tem algo que pode te ajudar a sair dessa situação, sabe? As experiências que você teve com o Senhor, ela não pode ter sido em vão, sabe? Se você está passando por uma dificuldade, você sabe que pode contar com Jesus. Você já viu Ele. O sofrimento é meu, mas meu sorriso é do outro. Então, é saber passar por esses sofrimentos assim também, né? Por mais que você está com um problema, e você acha que o outro não está com problema, não, você está passando só por isso? Nossa, não sabe, em vez de falar isso, nossa, não sabe o que eu estou passando. Só isso. Mas você não sabe como é que ele dimensiona aquilo dentro do coração dele, como é que ele luta com aquilo, né? Cada um tem, como é que é a proporção daquilo, do sofrimento dele, é ele que sabe. Cada um tem o seu limite ali, né? Então, em vez de falar isso, velho, chama junto, vamos rezar junto, vamos, entrega, eu até citei o Cirineu, seja o Cirineu dele, sabe? Vou aqui, manda aqui, põe a cruz aqui, vambora, cara, vambora. Inclusive, convido você que está aí acompanhando a gente aí até agora, a trazer na sua memória momentos em que você passou a sua Quinta-feira Santa junto com Deus, junto com Jesus. Né? Não sei qual é a sua bagagem, né? O que você já viveu junto com Jesus, principalmente na Semana Santa. Eu me lembro, Renato, que em 2016, meu primeiro ano de seminário, eu fui lá para Oliveiras, uma cidade daqui de Minas, para uma comunidade chamada Comunidade dos Vieiras. Essa comunidade ela fica a uns 40 quilômetros de distância da cidade de Oliveiras. Na Quinta-feira Santa,
teve o translado, né? Que Jesus saiu da igreja e foi para um salão lá também, que eles prepararam, né? E aí, cara, nossa, é inesquecível esse momento de adoração, porque daí nós combinamos de fazer adoração a Jesus sacramentado das 8 da noite até a meia-noite, né? E aí, assim, de hora em hora, era uma pastoral que tava lá, né? Assim como acontece também aqui na comunidade. E aí a gente, assim, eu fiquei o tempo todo, na verdade, acompanhando eles, né? E chegou o momento da adoração que eu toquei a música Se o Teu Sangue.